A verificação e os primeiros testes. A liderança da comunidade, demonstrando sabedoria e responsabilidade, decidiu proceder com cautela. Primeiro, coletaram amostras do material e o examinaram cuidadosamente. Os flocos brancos tinham uma textura peculiar. Eram leves, quebradiços quando secos, mas tornavam-se mais consistentes quando umedecidos. Alguns dos membros mais velhos da comunidade, que haviam vivido na região por mais tempo, foram consultados. Eles nunca haviam visto nada semelhante. Não era uma substância conhecida na flora local, não era nenhum tipo de semente ou fruto que tivesse caído das árvores, nem tampouco parecia ser algum fenômeno meteorológico conhecido. Com oração e muito cuidado, decidiram testar pequenas quantidades. Para sua surpresa e alegria, descobriram que a substância não apenas era comestível, mas também nutritiva e de sabor agradável, ligeiramente doce, exatamente como as descrições bíblicas do maná descreviam. A providência diária. O padrão se estabelece. O que aconteceu nas manhãs seguintes confirmou que não se tratava de um evento isolado. Dia após dia, os flocos brancos continuavam aparecendo durante a noite, cobrindo o solo ao redor da comunidade. Estabeleceu-se um padrão. A comunidade coletava o maná nas primeiras horas da manhã, antes que o calor do dia pudesse deteriorá-lo. A quantidade era sempre suficiente para suprir as necessidades da comunidade. Não sobrava excessivamente, mas também nunca faltava. Era uma lição prática sobre confiança diária na providência divina, lembrando a todos da oração que Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A comunidade organizou-se para a coleta diária. Grupos se formavam nas primeiras horas da manhã, percorrendo a área e coletando cuidadosamente os flocos brancos. As crianças participavam com entusiasmo, vendo naquele ritual matinal algo quase mágico, enquanto os adultos refletiam sobre o significado profundo do que estavam vivenciando. A transformação da comunidade. Este evento extraordinário não apenas resolveu a crise alimentar imediata, mas também transformou profundamente a dinâmica da comunidade. A experiência compartilhada fortaleceu os laços entre as pessoas e aprofundou sua fé coletiva. Eles haviam sido testemunhas diretas de algo que desafiava explicações convencionais. As reuniões de culto ganharam uma dimensão nova e mais intensa. As orações de gratidão se tornaram mais fervorosas e os testemunhos sobre a providência divina se multiplicaram. Cada manhã, ao coletar o maná, a comunidade era lembrada de que não estava abandonada, de que havia uma força maior cuidando de suas necessidades. A notícia do fenômeno começou a se espalhar para outras comunidades da região. Visitantes chegavam, alguns céticos, outros curiosos, muitos em busca de esperança para suas próprias dificuldades. A missão tornou-se um ponto de referência não apenas espiritual, mas também um lugar onde o sobrenatural havia se manifestado de forma tangível. O testemunho se espalha. Com o retorno do diretor da missão, a história foi documentada e relatada às autoridades eclesiásticas superiores. O impacto foi imenso. Não se tratava de um relato vago ou místico, mas do testemunho consistente de uma comunidade inteira, com centenas de testemunhas oculares. O fenômeno continuou por meses, sustentando a comunidade através de toda a duração da seca. Somente quando as condições climáticas se normalizaram e as primeiras colheitas voltaram a ser possíveis, o aparecimento do maná cessou gradualmente, como se sua missão tivesse sido cumprida. Relatórios detalhados foram enviados para as sedes missionárias em diferentes partes do mundo. A história foi publicada em revistas denominacionais e se tornou um testemunho poderoso sobre a providência divina em tempos de necessidade extrema. A análise científica. Anos mais tarde, quando amostras do maná foram levadas para análise em laboratórios especializados, os resultados foram surpreendentes. As análises confirmaram que se tratava de uma substância nutritiva, adequada para o consumo humano, rica em carboidratos e com propriedades que a tornavam um alimento completo para sustentar a vida humana. No entanto,
A origem da substância permaneceu um mistério científico. Não correspondia a nenhum fenômeno natural conhecido. Não podia ser explicada pela flora local, nem por condições meteorológicas específicas. A ciência, embora pudesse atestar sua qualidade nutricional, não conseguia explicar sua origem ou aparecimento. O legado duradouro. A história de quando caiu maná em Angola tornou-se mais do que um simples relato histórico. Transformou-se em um legado de fé que inspirou gerações de missionários, crentes e pessoas de boa vontade ao redor do mundo. Demonstrou que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a esperança não deve ser abandonada. Para a comunidade local, o evento marcou um antes e um depois em sua história. Aqueles que viveram a experiência transmitiram o relato para seus filhos e netos, criando uma tradição oral que preservou os detalhes do acontecimento. A missão prosperou nos anos seguintes, e muitos atribuíram esse crescimento ao fortalecimento da fé que resultou da experiência do maná. Lições para os dias atuais. A história do maná em Angola oferece várias lições relevantes para os dias atuais. Primeira, a importância da unidade em tempos de crise. A comunidade não se desintegrou diante da adversidade, mas se uniu em propósito comum, buscando soluções coletivas para seus problemas. Segunda, a lição sobre perseverança na fé. Mesmo quando todas as circunstâncias apontavam para o desastre, a comunidade manteve sua confiança e continuou orando e trabalhando juntos. Não se renderam ao pessimismo nem ao desespero. Terceira, a importância da gratidão. Quando a solução veio, a comunidade reconheceu a fonte de sua ajuda e respondeu com ações de graças, não tomando a providência como garantida ou merecida. O significado simbólico.